Esse é o LG Ultra Gear 144Hz com painel IPS, geralmente você encontra ele na faixa dos R$ 1.300, sendo que em promoções ele costuma ficar ali na casa dos R$ 1.100, e sendo assim, uma das melhores opções de custo-benefício para quem quer ter o seu primeiro monitor 144 e também ali com as cores vivas de um painel IPS. A base, a sua fonte, um cabo DisplayPort para você poder usar o 144 Hz, um manual com informações básicas, um termo de garantia e, claro, o próprio monitor. A construção do LG Ultra Gear é em plástico, com um visual bem legal assim na parte de trás, possuindo ali alguns detalhes vermelhos e uma espécie de um círculo gloss, chama muita atenção. E aqui tem um símbolo que representa o U de Ultra e o G de Gear, formando Ultra Gear. Pois é. O acabamento e a qualidade do plástico me parece serem de boa qualidade. Na parte superior tem tipo uma listra preta, parecendo um black piano. Eu acho que é para dar um charme a mais assim no visual. E você também percebe que ali nos cantos o acabamento é bem feito também, não tem rebarbas e é bom. Já que na parte da frente vai ter um logo da LG sem relevo nenhum, é como se fosse pintado mesmo ali, e você nota que os encaixes do plástico no painel é bem feito. Eu gostei muito aqui do capricho que eles tiveram na construção, e mesmo não sendo um monitor high-end, ele não faz feio e entrega algo muito bem feito ali com um visual que, novamente, eu gostei muito. Possui uma base bem simples, o seu formato parece de um boomerang e tem um encaixe bem resistente para você colocar o monitor dele em cima. E novamente aqui um detalhe em vermelho gloss para deixar mais estiloso, eu diria. Não tem ajuste de altura nenhum, só vai ter mesmo um pequeno ajuste de angulação, bem pouco mesmo, mas felizmente na parte de trás vai ter um suporte para a VESA, então eu recomendo assim muito o uso de um braço articulado nesse monitor. Eu uso aqui um da ELG e eu acho que fica perfeito nesse monitor por conseguir proporcionar praticamente qualquer ajuste. Esse braço articulado é melhor do que qualquer base de monitor que eu testei até hoje e recomendo muito. As entradas são uma para DisplayPort, duas para HDMI, uma para a fonte e a outra para fones de ouvido, e não vai ter nenhuma caixinha de som embutida aqui. Tem apenas um botão na parte inferior, bem ali embaixo, e esse botão é uma espécie de joystick, né, que é bem comum em monitores. Esse botão do joystick será usado para poder navegar aqui no menu do monitor, sendo que as opções principais ficam para o lado direito aqui no menu. Aqui no modo de jogos, tem 7 perfis de cores que você pode selecionar. O que eu mais gostei foi deixar no jogador 1. O ajuste de cor você vai ter o FreeSync, o monitor também é compatível com o G-Sync. O FreeSync eu deixo no básico. Se você desligar o FreeSync, vai ter a opçãozinha de ativar o Motion Blur Reduction, que eu vou falar melhor mais para frente. Mas eu deixo o FreeSync no básico. Estabilizador de preto eu deixo no 50. O tempo de resposta eu deixo no rápido. Tem as mirinhas do monitor também. Em ajuste de imagem você pode selecionar o nível do brilho, eu deixo em 80, o contraste eu deixo em 71, a nitidez em 50 mesmo, gama eu deixo no modo 1, temperatura de cor eu deixo no quente. Ficou devendo aqui a opção de saturação para você poder configurar o nível de saturação do monitor, mas se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, é só você vir no painel de controle da NVIDIA e usar o Digital Vibrance, tá em 50%. Quando eu coloco em 70%, dá uma boa melhorada assim nas cores, e eu acho que fica melhor assim, fica mais vibrante. E eu sempre deixo o Digital Vibrance em 70%. Essas outras opções aqui eu não mexo. E fora isso, vai ter só algumas informações, como as entradas e as configurações aqui da interface do menu, né? O tamanho da tela é de 24 polegadas em Full HD, conseguindo lhe trazer uma boa riqueza de detalhes, principalmente assim em jogos onde tem um gráfico bem bonito. Vale mencionar que nas bordas vai ter assim aquela listrinha preta, né, que é bem comum. Eu acho que a maioria dos monitores tem isso. Essas bordas para mim não foi um incômodo, deu sim para poder desfrutar de uma imagem boa jogando os jogos que eu jogo aqui, e sinceramente eu nem consigo prestar atenção nessas bordas, pois todos os monitores que eu testei até hoje têm isso presente, então realmente é algo que não me incomoda. As cores desse painel IPS presente aqui no LG Ultra Gear são bem bonitas e agradáveis. Jogando Fortnite com os gráficos no épico fica simplesmente incrível, ainda mais se você gosta de cores bem vivas. Eu acho que o Fortnite com o gráfico no épico é possivelmente o jogo mais bonito assim em termos de cores, pelo menos que eu tenho aqui, né, cara, fica muito bonito. E eu acho que o LG, né, conseguiu passar de uma forma bem positiva essas cores, né, com uma boa fidelidade também. E nesse jogo aqui é onde você realmente pega e fala, nossa, o painel IPS dá uma boa diferença para um painel
o TN, por exemplo. E em outros jogos também representou muito bem, né, como no COD Warzone, combinado também ali com a definição da imagem em Full HD e as cores, realmente conseguiu proporcionar uma experiência bem positiva e uma qualidade de imagem que me surpreendeu muito, ainda mais considerando o valor desse monitor. Para vocês terem ideia, em comparação com o painel IPS mais caro de 360 Hz do Ozone que eu tenho aqui, eu achei que as cores e a definição da imagem ficaram bem parecidas mesmo, sendo que eu apenas achei que no Ozone teve as cores um pouquinho mais vibrantes assim, mas sendo bem pouco, quase imperceptível. Apenas o tom de verde foi onde dava para poder notar um pouco melhor essa diferença. Só que em termos de definição de imagem, qualidade de imagem, olhando ali pessoalmente, vendo os dois assim, um do lado do outro, cara, eu não conseguia ver quase diferença nenhuma. Parecia idêntico. Então, esse foi um ponto que eu gostei muito no Ultra Gear, foi as cores e a qualidade de imagem, me agradou demais. Vai ter sim vazamento de luz, só que isso é algo muito comum em monitores de painel IPS, então se você pensa em pegar o IPS, já espere isso. Para mim, não é algo que gera incômodo, tanto que, né, eu, dentre dos painéis disponíveis, o meu preferido acaba sendo o IPS, justamente por causa das cores. Para poder ativar o HDR é bem simples, é só vir em configurações de exibição, usar HDR. Eu pessoalmente não curto muito HDR em monitor, o HDR que tem aqui no LG é um HDR10 e sinceramente não vi tanta diferença para estar ativado ou não estar ativado, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, mas se você vir aqui no Windows HDR Color e clicar nessa opção aqui, tem como você equilibrar o brilho. Cuidado para não exagerar, pois vai estourar um pouco, e eu gosto de deixar mais ou menos aqui nos 60. E dos jogos que eu tenho aqui, o único que eu achei que ficou bem bonito assim usar o HDR, pelo menos para mim, foi a Plague Tale. Pretendo jogar ainda, mas aquele início ali do jogo, né, que você tá num campo bem aberto assim, a imagem ficou muito boa usando ali o HDR. O tempo de resposta tem 3 opções e a melhor para mim é a rápida. Se eu deixar em o mais rápido, dá ali uma espécie de borrão na imagem. E por fim vai ter aqui o Motion Blur Reduction também, só que para ativar ele você tem que desativar o FreeSync. E quando você ativa essa opção, basicamente faz com que a imagem ela fica mais nítida, né? Fica sem aquele borrão. Pessoalmente, eu não gosto de usar essa opção ativada por 2 fatores. O primeiro deles é que quando você ativa essa opção, o monitor vai dar uma reduzida no brilho. E quando você joga em ambientes que entra muita iluminação, acaba ficando um pouco escura a imagem. Jogando à noite, até que fica bom, assim. E uma outra coisa também é que você vai notar ali um pequeno ghostzinho no UFO. E usando sem essa opção ativada, eu já acho que fica muito bom, cara. É muito surpreendente o tempo de resposta do monitor. Foi algo que eu gostei demais aqui. É quase a mesma coisa que acontece lá no Asus que eu tenho de 27 polegadas, que tem uma opção bem parecida com essa, só que é chamada de MLB, alguma coisa assim. E infelizmente eu não tenho nenhum tipo de equipamento para poder medir assim com exatidão o tempo de resposta. O que eu posso passar mesmo é mais a minha experiência de uso ali como um usuário normal. E eu que jogo muito Valorant aqui, eu notei que sim, o monitor respondeu muito bem, usando minhas configs preferidas ali. Não cheguei a notar assim um ghosting, pelo menos nada que fosse extremo ou que eu pegasse e falasse, nossa, isso aqui realmente tá ruim, sabe? Na verdade, eu me surpreendi bastante de uma forma bem positiva e eu me adaptei bem saindo de um 240 e indo para um 144. E respondendo se tem diferença de 144 para 240, tem sim, mas eu não acho que essa diferença é gritante em relação a você sair de 60Hz e ir para um 144, por exemplo. Do 144 para 240, eu não sei se vai todo mundo que vai conseguir notar uma diferença. Eu consigo notar sim, mas algo bem sutil ali. Eu prefiro sim jogar nos 240, só que eu não tenho aquela sensação de ter uma grande vantagem assim em relação a uma pessoa que usa 144. Ainda mais se essa pessoa for muito acostumada com 144. E chegando aqui na conclusão, a minha vai ser bem positiva sobre esse monitor. Eu tive uma boa experiência usando ele aqui esses dias. De ponto negativo, eu acho que só fica sendo mesmo a base, que poderia ser um pouco melhor. Fora isso, eu gostei da qualidade
qualidade de imagem, cores também ali do painel IPS, tempo de resposta também achei muito bom nas minhas jogatinas e recomendo fácil assim para quem quer jogar jogos competitivos. E realmente, né, para quem quer ter ali um primeiro monitor 144, sem dúvidas esse daqui vai ser uma das melhores opções que você vai encontrar. Ele tem certos rivais, o mais famoso seria talvez o AOC IPS 144 Hz também. Eu ainda não testei esse, mas vou trazer sim em breve e com certeza vou trazer uma comparação entre eles. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu, falou!